como reinventar os governos, no sentido de fazer com que a confiança dos cidadãos em seus governantes alcance um grau ótimo. Muito pode ser falado a respeito dessa temática, mas a primeira parte, enfim, já a segunda, não é, que eu gostaria de enfrentar após a introdução, é a noção de governança pública. Governança pública é uma noção que vai além da noção de governo. Quando se fala em governança, se tem a ideia de transparência, se tem a ideia de relações de confiança que são alcançadas a partir da interação entre Estado, empresas e entes da sociedade civil. Logo, não se pode falar em administração pública consensual, participativa, democrática, se a ideia que se tem como posta, que é a ideia de governo, é uma ideia muito calcada na noção de imperatividade, de autoridade, no sentido de que eu sou governo, eu sei de tudo, eu não preciso de ninguém. Eu resolvo tudo. Figuras consensuais num cenário como esse são totalmente despiciendas. Quando muito, servem para registrar ou tornar, vamos dizer assim, reais, não é? Situações que são falsas ou virtuais. Então, como que para dizer, não, foi feito um convênio, foi feito um acordo, foi feito, não é, um contrato para validar uma situação que, enfim, na verdade, é oriunda de uma decisão que eu tomei. Eu, governo, não é, diretamente. Nesse sentido, a ideia de governança pública significa o quê? Uma nova onda de reformas no Estado. Em primeiro lugar, vamos falar do caso brasileiro. Nós enfrentamos mais recentemente, final da década de 80, década de 90, nós enfrentamos uma primeira onda de reformas, que seria o quê? A reforma para um ajuste fiscal. Então, ela tinha um foco, não é? Que era uma necessidade, não é? De haver uma certa equiparação, né? Um certo equilíbrio entre receitas e despesas. Daí se originou, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma primeira fase, portanto, de reformas. Uma segunda fase de reformas, essa segunda fase procurou ser mais estrutural. Embora ela não tenha se consumado, ela lançou muitas ideias, não é? Que foi a reforma do aparelho do Estado, enfim, especificamente a partir de 95. E que a busca era por um novo modelo de gestão, a chamada New Public Management, a nova administração pública, né? Aqui conhecida como administração pública gerencial, focada nos resultados, que já foi mencionada pelo professor Paulo Modesto. Embora não tenha se confirmado, repito, até porque o próprio modelo de gestão burocrática não se confirmou no Brasil, não é? Muito menos o segundo modelo, né, que seria, enfim, um modelo, um outro modelo, ao menos, mas as ideias foram lançadas. Mas ainda a preocupação era com a administração pública, porque ela precisava se modernizar. A estrutura político-administrativa necessitava de modernização. E quando se fala em reforma, a gente tem uma ideia de algo que é feito, não é, uma vez e depois não se faz mais até um outro momento. Quando se fala em modernização, é uma atualização constante que deve ser feita. E essa era a busca que deveria ter ocorrido à época. Nesse momento, não só no Brasil, a gente já está vivenciando isso, mas em vários outros países, a gente vem assistindo a uma nova reforma, mas não é uma reforma do Estado, simplesmente, no sentido de sua estrutura. É uma reforma do modo de relacionamento entre o Estado, as empresas e as organizações da sociedade civil. Nesse sentido, fala-se em governança pública, não em substituição a governo, mas para deixar claro que, no processo decisório ou na tomada das decisões essenciais dos assuntos públicos,
o governo não é o único ator e não detém o monopólio do interesse público. Ele é um ator. Talvez o responsável primário, obviamente, até partilho dessa ideia, pela realização da ação pública e dos resultados que a sociedade espera dessa ação. Mas a realização da ação pública, para ser eficaz, eficiente e efetiva, no sentido de criar impactos na sociedade, deve ser uma ação concertada. Logo, esse processo de realização da ação pública, ele deve ser realizado em concertação, com C e não com S. Embora no Brasil a gente ainda esteja vivendo o concerto com S. Mas concertação no sentido de acordos de negociação entre Estado, empresas e entidades da sociedade civil. Isso sim trará transparência, isso sim trará confiança. Isso sim fará com que a ação pública, ainda que liderada pelo governo, ou pelo Estado, vamos colocar aqui, melhor dizendo, possa alcançar melhores resultados. E é nesta linha em que todos esses instrumentos consensuais aqui ditos, e os próximos que vou mencionar, devem ser inseridos e compreendidos e assimilados. Portanto, estamos longe disso? Estamos, mas o jurista, enfim, ele tem que ser, de certo modo, idealista também. Tem que ter uma visão focada no norte, mas ele também tem que trabalhar com a realidade. Somente a partir dessas mudanças é que nós teremos um Estado melhor. E uma segunda pergunta que eu faria seria a seguinte: quem, não como servidor, nem como agente público ou integrante, enfim, mas quem acompanha e fiscaliza as ações públicas? De algum modo. Se não, ninguém, poucos aqui presentes, se formos ser sinceros. Logo, esta proximidade entre Estado e sociedade é algo que efetivamente tem a ver com uma mudança, com uma mutação do modelo de gestão pública. Não é a aproximação para fins escusos, que mais tem a ver com uma ausência de separação de espaços e ausência de bases legais, normativas, de como as relações entre Estado e sociedade devem ocorrer. Bases mais sólidas. Não é disso que eu estou falando. Mas, o que pode levar o Estado a procurar a ação colaborativa da sociedade ou das empresas, e nesse sentido melhorar a ação pública, por meio de instrumentos consensuais.